Nesse vídeo eu quero falar com você sobre a teoria anti-influencer e por que que não acredito que você precise virar um grande gerador de conteúdo ou alguém que tenha zilhões e milhões de seguidores para realmente fazer dinheiro, realmente ter um negócio previsível, escalável aqui no digital. E eu quero expor para vocês por que que eu odeio conteúdo raso, conteúdo curto, dopamina barata e por que que eu acredito que você deveria, como você deveria pensar no seu conteúdo. A teoria anti-influencer é o seguinte: é, o mercado de geração de conteúdo para venda, tá? Que é uma coisa, e o mercado de geração de conteúdo para influência, que é uma outra coisa completamente diferente, ele basicamente se misturou muito. Ele basicamente se confundiu muito. Hoje as pessoas acreditam que para vender elas precisam ficar fazendo dancinha na internet, ficar gerando entretenimento o tempo todo, ficar gerando milhões de visualizações. Eu não acredito nisso. Eu acredito que para vender você precisa que as pessoas te conheçam, gostem de você e confiem em você. E basicamente, para você fazer isso, você precisa de alguma forma entender o seu cliente e gerar valor para ele. De alguma maneira, quando você faz um conteúdo para esse cliente, ele precisa só ser um conteúdo bom e que faça alguma diferença na vida dessa pessoa e que gere algum tipo de valor para essa pessoa. Claro que existem formas de você ir mais longe, chamar mais atenção, romper a bolha, né, conseguir fazer conteúdos viralizarem de alguma maneira, e existem formas de você, né, existe o famoso topo do funil, você já deve ter ouvido falar disso, né, topo de funil, meio de funil, fundo de funil, mas eu acredito que a maioria das pessoas não está pronta para ter uma estratégia tão avançada de conteúdo e ao mesmo tempo elas não estão dispostas a pensar tanto em conteúdo. A vida do empresário, ela não é fácil. Você tem que fazer planilha, pagar boleto, pagar imposto, fazer gestão do seu time, lidar com cliente e ainda você tem que ser o influenciador da sua marca, ou seja, ainda fazer conteúdo para atrair. E, então, a vida do pequeno empresário e do médio, né? Porque não pense que algumas empresas que eu lido faturaram esse ano já mais de 10 milhões e mesmo assim é a mesma coisa. Né? Então não importa o quanto você escale, essa é a vida do empresário. E na Creator Economy está sendo cobrado que o empresário vá para frente da câmera, né? Que ele apareça mais para as pessoas lidarem com ele e entenderem os valores da marca através de uma pessoa. E não tem nada de errado com isso. A grande questão, a grande teoria anti-influencer é que eu acredito que as pessoas não estão indo para a câmera gerar conteúdo porque elas não querem virar palhaço digital, elas não querem virar influencer, elas não querem ter que pensar num formato de conteúdo que você vai precisar ficar ali dançando, que você vai precisar ali ficar falando verdades difíceis de engolir, que você vai precisar fazer uma edição extremamente dopaminérgica. Quando eu falo dopaminérgico, talvez você entenda essa palavra ou talvez não. Aliás, isso é um tipo de conhecimento que eu acho que todo empresário deveria ter, principalmente na economia e no mercado atual, de como o mundo está funcionando, que é sobre dopamina. Dopamina é um neurotransmissor no nosso cérebro. Existe um livro chamado Nação Dopamina, que basicamente é o neurotransmissor responsável pelo vício, pela nossa motivação e, inclusive, as motivações desenfreadas, que são os nossos vícios. Ou seja, quando uma pessoa é viciada em açúcar, a área do cérebro dela que é ativada é a mesma de quando ela é viciada em vídeos na internet, ou ela é viciada em pornografia, ou ela é viciada em cocaína. Basicamente é a mesma coisa. Então não tem diferença para o nosso cérebro se você é viciado, por exemplo, em vídeos. Se você fica o dia inteiro vendo TikTok, passa 3 horas por dia vendo vícios, a sua busca por recompensa ali ela é muito parecida do que quem está usando cocaína 3 horas por dia. Basicamente não tem muita diferença. Leia esse livro, Ação Dopamina, que ele é um livro que vai te ensinar muito sobre como essa economia da atenção existe e como é que é gerado o vício, né? De alguma maneira, o empresário, alguém que tem uma marca, ela precisa que as pessoas tenham motivação de consumir seu conteúdo ou seu produto. E tem dopamina envolvida nisso. O grande ponto é, quando você decide entrar nessa briga por dopamina, nessa briga por vídeos extremamente editados, nessa briga por vídeos extremamente, nossa, que façam algo diferente, que quebrem um padrão, primeiro que isso vai ser extremamente pesado. Você não é um influencer que tá o dia inteiro na frente que tá o dia inteiro entrando no banho, dormindo, acordando, pensando em como ele pode ter mais visualizações. E se você entrar nessa, você vai cair a qualidade das outras coisas que você é obrigado a fazer enquanto um empresário no Brasil. Tem gente que consegue, mas eu acho que você é empresário, você não é influencer. Você deveria pensar em geração de conteúdo baseada em valor. Primeiro, quem eu sirvo? Como é que essa pessoa consome conteúdo? E começa a pensar se não tem como você ir para redes sociais que exploram conteúdos mais profundos. Às vezes teu cliente está no LinkedIn.
E o LinkedIn, por exemplo, você pode trabalhar com textos. E você pode usar a inteligência artificial para te ajudar nesses textos, né? Manda um áudio para ela lá, ela vai pensar em como ela pode organizar tudo que você falou para ela em um texto. Pronto, tá pronto. O conteúdo é autoral, você que disse, ela só organizou. Então, como que o seu cliente consome conteúdo? Aonde o seu cliente está? Eu, por exemplo, faço vídeos curtos pro Instagram, posto o mesmo vídeo no Instagram, TikTok, no Shorts do YouTube. Só que qual que é o grande ponto? Eu não fico fazendo vídeos onde eu fico ali, meu, tendo que falar uma coisa muito mirabolosa em 1 minuto, não. São vídeos de 3 minutos, onde eu consigo, de fato, desenvolver uma ideia. E basicamente, se as pessoas, algumas não vão gostar. Tá tudo bem. Talvez eu não alcance muita gente se eu fosse um influenciador que só pensasse em views. Talvez eu não alcance tanta gente quanto. Mas a ideia é alcançar as pessoas certas para o meu negócio, que podem virar meus clientes. Não tem outro objetivo a não ser esse. Claro que você pode gerar conteúdo por um propósito maior, ajudar as pessoas, e é muito legal isso. A grande oportunidade aqui do conteúdo digital é você não ser só mais um na internet falando besteira ou influenciando as pessoas a fazerem merda, como apostar em jogo de tigrinha, essas coisas, mas é você poder ajudar as pessoas gerando valor para a vida delas. No meu caso aqui, eu quero ajudar a gerar valor para o seu negócio e gerar insights verdadeiros para você. Mas o grande ponto é, escolha o conteúdo que você quer produzir de acordo com o seu cliente e como você pode gerar realmente valor na vida dele. E não olhando para o lado e vendo que, nossa, a tal influenciador tá fazendo milhões de views. Meu, visualização, like, comentário é métrica de vaidade. Mesmo porque você vai perceber que ao longo da vida as pessoas que viraram seus clientes não são as pessoas que ficam engajando na rede social. Então, é isso. Existem vários tipos de pessoas. As que engajam, as que não engajam, as que compram e as que não compram. Às vezes as pessoas que engajam não são as que compram. Então você tem que começar a entender, porque esse movimento da internet de, meu, só seguidor, seguidor, seguidor. Cara, ter muito seguidor é bom. Não é ruim. Abre portas. Por quê? Justamente porque criou essa cultura de que o fato de você ter seguidor faz você ser bom, o que é errado, né? O que não é necessariamente verdade. E também o fato de você ter seguidor, você é influente, que também não é verdade. É muito fácil ter seguidor. No Brasil é fácil demais ter seguidor. Meu, é só você ficar fazendo doideira na frente da câmera que você vai ter seguidor. Não tem jeito. Agora, não quer dizer que você vai monetizar essa audiência, que você vai vender alguma coisa para elas. E também não quer dizer que você vai influenciar essa audiência a fazer alguma coisa. Tá? As marcas estavam pagando muito influencers só por seguidores. Hoje em dia, eles pedem muita coisa desse influencer. Eles querem entender quantas visualizações eles geram, quantos cliques eles são capazes de gerar. Que é isso que importa. No final, o que importa, gente, é alguém clicando no seu produto e comprando, botando a mão no bolso. Se você não é capaz de fazer isso, você não tem nada. Por isso que você vai ver um movimento de grandes influencers criando empresas, tá? Eu gosto muito do exemplo do MrBeast. O MrBeast tem o maior canal do YouTube do mundo de entretenimento, o cara é fera no que ele faz. Mas ele criou várias empresas que são alimentadas por esse ecossistema. Ele é um empresário, ele não é só um influencer. Então, se você é empresário, você tem que sempre ser um empresário antes de querer ser um influencer. E as métricas que mais importam para você são sempre as métricas do seu negócio, não as métricas de vaidade da sua rede social. Então, para mim, essa é a teoria anti-influencer. Empresário não é influencer. Você precisa gerar conteúdo? Precisa. Você precisa ir para frente, as pessoas precisam te conhecer? Precisa. Mas seu conteúdo só tem 3 objetivos: conhecer, gostar e confiar. Qualquer conteúdo que saia dessas 3 coisas não faz sentido, não perde seu tempo. Vai lá treinar seu time, vai lá liderar, vai fazer um balanço aí, um DRE da sua empresa, vai olhar para os seus números, vai analisar seus dados, vai falar com o cliente, vai fazer pesquisa. Melhor do que você ficar fazendo dancinha nessa loucura que é a internet, tá bom? Espero que Deus abençoe demais a sua vida e que você prospere muito no seu negócio se você for bom no que você faz, porque eu acredito que o mundo e o mercado precisam de gente boa. Se você é boa, bem-vindo a esse canal, espero que eu tenha te ajudado. Me deixa saber aqui, comenta aqui embaixo e até a próxima.